É isso, hoje a gente trouxe um especialista de peso para discutir com a gente, que é o Irapuan Santana. Tipo assim, ultimamente a gente vem vendo um crescimento muito grande desse debate sobre o questionamento da desigualdade racial, sobre o racismo estrutural, e existem várias abordagens sobre o mesmo tema, e tem abordagens que flertam mais com uma visão revolucionária ou marxista, e elas são bem relevantes, né? Eu queria saber, como você é do Livres, eu imagino que tem uma certa diferença na sua visão. Quais seriam essas diferenças e os pontos em comuns também, que seriam mais fáceis de avançar? Pedro, eu acho essa pergunta muito boa, porque ela é bem recorrente. A gente, no Livres, a gente tem uma setorial antirracista, que é a setorial Luiz Gama, e a gente tem construído ali um ambiente de debate que eu acho que é bem interessante, e a gente está buscando justamente isso, né? A ideia de como pode ser o conceito ou a definição de racismo dentro dos parâmetros de liberdade, né? Mas eu acho que uma das questões que a gente mostra, né, que assim a setorial Luiz Gama ela apareceu dentro desse aspecto, com essa proposta, é de justamente não dar uma perspectiva marxista, né, de luta de classes e aquela coisa toda, e, de outro lado, também não ser um negacionismo de falar que o racismo não existe e que as coisas são assim mesmo, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem um grande desafio pela frente, que é de colocar dentro do debate racial uma proposta que seja, eu acho que, importante e tecnicamente exata. E aí, por que a gente discorda do... A gente, no caso, né, que na verdade a gente ainda não chegou a um consenso, tem muita gente na setorial, graças a Deus, e a gente não chegou a um consenso. Mas, assim, a minha visão específica da ideia do racismo é que ela tem duas perspectivas, né? Ela tem a perspectiva estrutural, e aí não seria essa estrutura, não seria a estrutura capitalista. Eu acho que são coisas completamente distintas, né? O capitalismo do racismo, porque o racismo ele vem antes, né? Historicamente falando, ele nasce no século XV, século XVI, ele traz ali algumas teorias para justificar a escravização de pessoas negras, e o capitalismo, como a gente conhece, né, hoje em dia, ele nasceu já no século XVIII, por ali. Então, historicamente falando, você já tem teorias raciais, já tem teorias que subjugam as pessoas negras muito antes do nascimento do capitalismo. Obviamente que a gente também tem que falar que o capitalismo ele se utiliza, né, do racismo, como de todas as outras questões, porque ele está inserido no mundo, né? Mas não é uma coisa ontológica, né? Não é uma coisa que está no ser do capitalismo você fazer isso. Inclusive, na verdade, as ideias de liberdade elas nascem com o capitalismo e vão tirando a ideia da escravização, né? Adam Smith ele já falava lá no século XVIII sobre isso. Né? Ele falava, olha, a escravidão é um regime que, economicamente falando, é burro, porque o escravo, ele produz, e aí ele fez os cálculos dele lá, ele falava que o escravo, ou a pessoa escravizada, no caso, produzia 12 vezes menos do que uma pessoa assalariada. E ali você não tinha, sem espaço de liberdade, você não tem espaço para inovação e outras coisas.
E aí, até um futuro texto que eu vou escrever, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, é exatamente essa ideia que eu estou aqui tratando com vocês, de trazer, de mostrar como que o liberalismo ele acaba alavancando essa ideia de que todos os homens são iguais, que a liberdade ela é um princípio extremamente importante e básico, né, para todas as pessoas, e que isso compõe o bem geral.